você talvez pergunta: como ser persistente? Como ser persistente? Para que nós continuemos persistentes, para que tenhamos perseverança, nós necessitamos da resistência. Aqui fala da figura do leão, que sai para caçar, que sai para atacar a sua presa. E todo o simbolismo aqui também fala que nós estamos sendo caçados. Existem tentativas do inimigo de nos tragar, de destruir a nossa fé. E isso se manifesta muito evidentemente quando nós enfrentamos resistência à nossa fé e quando muitas vezes não vemos a resposta não chega e falta-nos esta persistência, essa perseverança, porque nos falta a resistência. Nós estávamos pesquisando sobre um animal da África, chamado guepardo. O guepardo, ele é um animal da família dos leopardos, da família dos felinos, dos gatos. E o guepardo, ele se destaca entre a sua espécie como um dos animais mais rápido. É dito, através de pesquisa, que o guepardo, ele, por sinal, corre muito mais que a onça, muito mais que o próprio leopardo. Ele pode chegar a uma velocidade de 115 km por hora. Imagine um animal que consegue esta façanha de correr em uma velocidade de 115 km por hora. Então, quando o guepardo ele sai em direção à sua presa, ele sai com muita garra, com muita disposição, com muita velocidade em direção ao seu alvo. Porém, há um detalhe que eles observam: quando o guepardo não consegue no primeiro bote abocanhar a sua presa, ele tem dificuldade de efetuar o segundo golpe. Ele não tem a resistência para uma segunda investida na direção da sua presa. Inclusive, foi estudado isso e constataram que o guepardo ele tem um problema de resistência no seu coração. Quando ele sai de maneira muito rápida, de maneira muito violenta na direção da sua presa para o abocanhar, ele precisa no primeiro golpe ele precisa segurar a sua presa. Se ele não fizer isso, o seu físico, o seu coração não oferece resistência para que ele insista, para que ele persista e para que ele processe uma nova arrancada e assim consiga alcançar aquela presa. É interessante como a gente vê na natureza, alguns comportamentos que se referem ao homem, ao ser humano. Quantas pessoas elas saem com muita rapidez, saem com muita garra, saem com muita disposição em busca do seu objetivo. Elas, quando começam a orar, quando começam uma campanha, quando elas recebem um entendimento de uma verdade e elas começam a praticar aquela verdade para conseguir, para conquistar aquela vitória, seja uma cura, seja qualquer outro tipo de conquista,
muitos eles saem como aquele guepardo, eles saem com toda a garra, saem com muita velocidade na direção do seu alvo. Porém, quando a resposta não vem e de imediato, não vem rapidamente, essas pessoas elas começam a manifestar desistência. Elas não têm resistência. Ela não tem resistência para empreender uma nova ação, né? Para serem perseverantes. Falta-lhe a resistência na hora que elas precisam continuar. E nós entendemos que o que essa palavra diz aqui é: ao qual resistir firme na fé. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou de uma parábola do homem que insistiu, aliás, de uma mulher que insistiu com um juiz iníquo para que ele julgasse a sua causa. E aquele juiz não queria julgar aquela causa, mas de tanto a mulher persistir, e eu diria até insistir, né? Aquele rei, aquele juiz que não temia a Deus, não temia aos homens, ele não respeitava os homens, mas por conta da insistência, diz assim o Senhor Jesus na parábola, ele disse: eu vou resolver a causa desta mulher, porque ela insiste. Muitas vezes nós precisamos sim orar várias vezes pelos mesmos motivos. Perseverar na oração significa você orar e orar várias vezes pelo mesmo motivo, até que você receba a resposta. Nós temos entendido pela palavra de Deus que ser perseverante e mostrar resistência, aqui diz resistir na fé, é algo totalmente diferente do insistir no erro. Alguns, eles continuam empreendendo os mesmos esforços, fazendo as mesmas coisas, apesar de não terem resultados. É interessante que essa capacidade de analisar e de perceber que da forma como estamos fazendo, nós não alcançaremos os resultados positivos que esperamos, isso é algo muito determinante. Nós estamos aqui hoje falando de perseverança e de resistência, a resistência que vai nos fazer capazes de perseverar, mas não estamos aqui falando de uma insistência no erro. Você continuar com a mesma ferramenta, com o mesmo comportamento, com o mesmo tipo de raciocínio e de pensamento. É preciso que a gente reveja nossas atitudes, nossos comportamentos e saiamos desse comportamento de insistir no erro, insistir em fazer aquilo que não funciona, que não traz o resultado esperado. Mas, com relação à nossa fé, nós precisamos sim ser resistentes, resistir na fé, mostrar essa garra, né? Não basta apenas, como eu citei aqui, o exemplo deste animal, o guepardo africano. Não basta só sair primeiro, não basta só sair numa grande velocidade, porque nós seremos testados na nossa resistência. Muitas vezes, o que mais precisamos é mostrar
resistência, perseverar, até que vejamos concluída a bênção em nossa direção. Eu creio que hoje você vai ser uma pessoa que vai recobrar forças. Você hoje vai se reanimar e você vai se refazer. E você vai refazer inclusive a sua rota. Você vai refazer, você vai avaliar inclusive as suas ações. Você vai rever o seu plano, a sua estratégia. Nós sabemos que para vencermos o cansaço, para que a gente vença inclusive a dificuldade que alguns têm de ter um olhar de esperança e um olhar positivo, e evitar o olhar de escassez, de sempre esperar o pior. Está comprovado que para você vencer o cansaço emocional, o peso emocional, ele é vencido quando você tem estratégia. A estratégia, ela nos possibilita usar a nossa força, mesmo que seja pequena, mesmo que não seja tanta força assim, ela nos possibilita alcançar a conquista.